Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quem são eles e o que representam? Quando os primeiros quatro dos 7 selos são quebrados, 4 cavaleiros emergem: conquista, guerra, fome e morte. Com eles, esses mensageiros trarão o Apocalipse. Você provavelmente já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seja por meio de suas origens bíblicas ou através de referências mais modernas. Ao falarmos sobre o fim dos tempos, é difícil não encontrar os 4 cavaleiros. Mas quem exatamente são essas figuras enigmáticas e qual é a sua verdadeira história? Os 4 cavaleiros se originam dos ensinamentos cristãos e aparecem em várias partes da Bíblia. Eles são mencionados no Antigo Testamento, especificamente nos livros de Zacarias e Ezequiel, mas são mais famosos na descrição do Novo Testamento, no livro da Revelação, onde João de Patmos fornece uma descrição vívida. O capítulo 6 descreve um pergaminho segurado na mão de Deus, selado por 7 selos. À medida que cada um dos 4 primeiros selos é quebrado, 4 figuras a cavalo são convocadas, montando em cavalos brancos, vermelhos, pretos e pálidos. Dos 4 cavaleiros, apenas a morte é nomeada diretamente na Bíblia. Os outros 3 são tradicionalmente identificados pelo que representam: conquista, guerra e fome. O Cordeiro de Deus, um título atribuído a Jesus Cristo, abre os selos, sinalizando um evento divinamente ordenado. Isso sugere que esses eventos apocalípticos podem não ser apenas punições, mas também um futuro que a humanidade pode ter provocado a si mesma. O primeiro cavaleiro aparece em um cavalo branco, simbolizando a conquista. Então vi quando o Cordeiro quebrou um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como com uma voz de trovão: "Vem!" Olhei, e eis um cavalo branco, e quem estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu conquistando e para conquistar. Esse cavaleiro foi interpretado de várias maneiras. Alguns o veem como um símbolo da propagação do cristianismo, uma vez que o branco muitas vezes representa pureza e retidão nos termos bíblicos. Outros argumentam que ele é uma figura de destruição, potencialmente até o anticristo. De fato, algumas interpretações do século XIX sugeriram que esse cavaleiro representa algo muito mais sombrio do que Cristo, insinuando o caos e a liderança falsa. O cavaleiro branco também foi ligado à guerra, uma vez que conquista e batalha frequentemente andam de mãos dadas. No entanto, o segundo cavaleiro é mais comumente associado ao conflito. Acadêmicos até debateram se o cavaleiro branco poderia representar a peste, um portador de doenças e pragas, já que guerra e conquista podem facilmente espalhar doenças e morte em seu rastro. Na época romana, o branco simbolizava triunfo político, então é possível que esse cavaleiro fosse visto de forma mais positiva nesse contexto, simbolizando sucesso militar ou prosperidade. O segundo cavaleiro monta um cavalo vermelho e representa a guerra. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi a voz do segundo ser vivente dizendo: "Vem!" E outro, um cavalo vermelho, saiu, e a quem estava sentado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. E uma grande espada foi dada a ele. Essa figura é bastante direta. Ele monta um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue, com uma espada levantada, indicando um chamado à batalha. Seu papel é incitar o conflito, e muitos acadêmicos interpretaram sua presença como uma representação de conflitos civis. Por exemplo, na história romana, descontentamento civil e revoltas eram comuns durante certos reinados, especialmente sob o governo do imperador Cômodo, cujo reinado é frequentemente visto como o início do declínio do império. O terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto, representando a fome. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: "Vem!" Olhei, e eis um cavalo preto, e quem estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi algo como uma voz no meio das 4 criaturas viventes dizendo: "Um quartilho de trigo por 1 denário, e 3 quartilhos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho." As balanças em suas mãos podem ser vistas como símbolos de justiça ou equilíbrio,
mas mais frequentemente são interpretadas como ferramentas usadas para pesar alimentos durante períodos de escassez. A passagem menciona preços inflacionados para trigo e cevada, sugerindo um tempo de grande fome, onde as necessidades básicas se tornam inacessíveis para a pessoa comum. Curiosamente, a passagem também observa que produtos de luxo como azeite e vinho permanecem intactos, implicando que os ricos continuam desfrutando de seus confortos, enquanto os pobres sofrem. No contexto do Império Romano, isso reflete o crescente abismo entre ricos e pobres, especialmente durante períodos de tributação excessiva. Finalmente, o cavaleiro pálido aparece, o cavaleiro que representa a morte. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizendo: "Vem!" Olhei e eis um cavalo pálido, e o nome de seu cavaleiro era Morte, e Hades o seguia. Foi dado a eles autoridade sobre um quarto da terra, para matar com espada, fome, praga e pelas feras da terra. Diferentemente dos outros cavaleiros, esse é explicitamente nomeado Morte, e é frequentemente representado com uma aparência doentia ou associado à cor verde. Hades, a divindade grega ou o próprio submundo, segue de perto, sugerindo que, após a morte reclamar os vivos, Hades levará suas almas. O quarto cavaleiro parece encapsular a devastação causada pelos outros três, uma vez que fome, guerra e doenças frequentemente levam diretamente à morte. No contexto romano, a morte pode simbolizar o colapso final do império, após anos de agitação, fome e conflitos internos. À medida que o império falhou em cuidar de seu povo, a morte se tornou inevitável. Ao longo dos anos, as interpretações dos quatro cavaleiros variaram amplamente. Em alguns casos, eles representam julgamento divino, sinalizando o período de tribulação descrito no livro da Revelação, onde a humanidade enfrenta uma série de eventos catastróficos. Em outras interpretações, são vistos como avisos simbólicos sobre o que pode acontecer quando a sociedade humana cede a seus impulsos mais sombrios. O livro de Zacarias oferece uma interpretação diferente dos cavaleiros, referindo-se a eles como quatro espíritos em carros que patrulham a terra para manter a paz. Ao contrário de Apocalipse, seu papel aqui é mais protetor, lembrando-nos de que essas figuras foram interpretadas de muitas maneiras ao longo da história. Espero que essa exploração tenha ajudado a esclarecer o mistério em torno dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Se você tem alguma referência favorita a essas figuras, fique à vontade para compartilhá-las nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar mais vídeos sobre a Bíblia e outros temas fascinantes